Maria Amélia, por tudo. Sem palavras para te agradecer profundamente. E eu agora vou falar um pouco sem o megafone, tentando ser ouvido, para ficar mais à vontade, com os braços livres, para falar sobre os dois casos. Pode ser? Eu começo por ontem. Eu estava fazendo uma panfletagem no Largo da Carioca, no centro do Rio. Tinha um compromisso em Cachoeiras de Macacu às 5 horas da tarde. Sairia, Alexandre, de Cachoeiras e dormiria em Friburgo. Achei que ia dormir tranquilo, para poder estar aqui de manhã fazendo essa conversa com vocês. Quando eu estava no Largo da Carioca, panfletando na porta do metrô, nossa companheira, uma companheira nossa, Bia, fala: Glauber, os estudantes estão pedindo se você pode ir ao UERJ, porque tem a notícia de que o batalhão... eu te dou um abraço, você, ditador são eles. Eles são ditadores, você é democrata. Você queria dialogar, mas nada. É isso. Foram agressivos, ditadores. Obrigado. São herança de Bolsonaro. Obrigado. Muito bem, parabéns. Parabéns, você é um guerreiro. E aí, eu pensei, vou lá, dialogo com os estudantes e sigo a agenda. Só que eu cheguei no mesmo momento em que o choque estava chegando e parando na porta da universidade e ingressando. Ingressei junto, estava lá também presente oficiais de justiça, advogadas e estudantes, ainda fora da universidade. Ingressei. Quando eu cheguei na porta da ocupação, houve uma solicitação dos estudantes que estavam dentro. Eles falaram: só Glauber entra, a gente quer que Glauber entre. E aí eu entrei para conversar e dialogar com eles. E perguntei o que eles esperavam de mim. Ou seja, o que vocês esperam de mim? E eu vou guardar esse bilhetinho, porque eles disseram, eles reafirmaram a posição política da luta pelos auxílios que foram cortados e disseram da necessidade de não criminalização dos estudantes do movimento estudantil. E aí eu fiz um pedido. Falei: olha, para eu ser preciso no que vou falar, anotem para mim. Vou guardar esse bilhetinho. Então aqui as anotações, que é a reafirmação da posição política dos auxílios e termina por não criminalização dos estudantes e do movimento estudantil como um todo. Fui até a porta, fiz a leitura desse bilhete e disse que esperava um retorno. A gente estava ali esperando um retorno da reitoria. Por quê? Porque já existia um encaminhamento de saída, mas existia a preocupação dos estudantes ali, né, que estavam resistindo e lutando pelos seus benefícios assistenciais, que estavam lutando por direitos. Estava todo mundo preocupado com a forma truculenta com que seriam tratados. E tinham que ficar preocupados mesmo. Porque o comandante da operação do batalhão de choque, que entrou junto comigo na universidade, era um estereótipo do filme de Hollywood do policial truculento. Ou seja, se estavam tratando um deputado federal que tem um monte de prerrogativas legais, e vocês sabem que eu não utilizo disso a não ser para o exercício do mandato, os estudantes tinham que ficar preocupados mesmo com o que ia acontecer. E, gente, deu poucos minutos de eu falar ali na porta e eles entraram com tudo. Os estudantes ainda pensaram: não, vamos esperar, porque com Glauber aqui, muito provavelmente eles não vão entrar. E eu tive que falar para os estudantes: olha, gente, não, eu vou ficar aqui junto com vocês, mas já saibam que eles vão entrar. Não adianta imaginar que a minha presença aqui vai evitar a entrada, porque eu já tinha sentido a truculência no momento em que eu entrei. E foi o que aconteceu.
E no momento que joga a bomba, joga isso, teve uma dispersão, cada um foi para um lado, e um jovem ficou com a mão no meu ombro e segurando uma bandeira da Palestina, e um outro jovem estava filmando. Até aquele momento, nós não sabíamos se os demais jovens, porque houve uma dispersão, já tinham saído do interior da universidade ou não. Porque uma parte ia indo pela escada, a outra parte pela rampa. E nós ficamos esperando, imaginando que o choque vinha pelo corredor, já com o braço levantado para pedir segurança, integridade física dos estudantes que estavam ali. Tanto é que vocês vão ver todos os vídeos que estão circulando. Sou sempre eu falando, calma, estamos aqui para garantir a integridade física dos estudantes. É isso, o tempo todo. Eles não vieram pela frente, mas surgem seguranças privados pela lateral da faculdade. E eu de mãos levantadas falo, calma, estamos aqui para garantir a segurança, a integridade física dos estudantes. E a gente procura outros estudantes para saber se ainda estavam na universidade para a gente sair. Na hora que a gente está saindo, membros do choque vêm e resolvem. Ou seja, eles queriam levar alguém preso. A verdade era essa. E escolheram aqueles dois jovens que não estavam fazendo absolutamente nada. Um estava com a mão no meu ombro com uma bandeira da Palestina e o outro era jornalista, estava filmando. E foram levados. E eu, junto com eles, acompanhando, chegaram a dar uma porrada no braço de um dos estudantes, 2 tapas nas costas de outro, e evidentemente como proteção a gente se abraçou ali, em proteção a eles na saída. Quando a gente se abraça em proteção a eles na saída, o comandante da operação, o comandante do batalhão, que já tinha sido truculento da entrada, eu ainda falei com eles, calma, são estudantes, podia ser o filho de qualquer um de vocês. E ele ainda responde, quando eu digo isso, ele fala, é verdade. Pelo menos teve um minuto de consciência, né? Só que depois, quando a gente está saindo, eles querem levar os estudantes, eles estão abraçados ali comigo, e aí ele fala, vamos embora, leva todo mundo, e foi aquela cena que eu não sei se vocês viram, que jogaram no chão e botaram para dentro do caminhão. Levaram então para a cidade da polícia. Foi uma jovem que é do curso de enfermagem, um jovem que é do curso de oceanografia e um jornalista, um jovem jornalista, comunicador, que estava também ali junto com a gente. Fomos levados os 4. A jovem, inclusive, que a gente encontrou até chegar no portão da universidade, ela estava algemada, estava lacrada, com aqueles lacres na parte de trás das mãos. Uma outra ilegalidade, inclusive não tinha nenhum motivo disso acontecer. Nós somos então, vamos ao carro, ao ônibus, e fomos levados à cidade da polícia. Chegando à cidade da polícia, começou a ter muita mobilização, muita gente, parlamentares entrando, e chega o delegado que desde o primeiro momento pareceu ter uma posição razoável de tentativa de compreensão do que estava acontecendo, e desde o início ficou identificado que não havia fato típico ali para manutenção da prisão daqueles estudantes e a minha detenção. Só que chegou a ser cogitado em algum momento que isso pudesse acontecer, tanto em relação a mim, quanto em relação a um estudante. E os advogados populares que estavam lá fizeram um enfrentamento o tempo inteiro, procurando mostrar que isso não poderia acontecer. Além desse grupo de advogados que estava lá, eu agradeço, nem sei se podia fazer isso, a Rafael que está aqui, a Zé Maria que foi lá com um grupo de outros 2 advogados também, para auxiliar especificamente na minha defesa, porque
tem prerrogativas também de advogado, né? Eu tenho carteirinha da ordem, então tinha um grupo lá também acompanhando, e a decisão política era: eu não vou sair daqui sem sair com esses estudantes. Não vou sair sozinho daqui sem sair com eles. E aí, um dos estudantes, houve uma pressão grande da polícia, do batalhão de choque, para que um desses estudantes fosse autuado como desobediência. Ah, isso poderia ser depois derrubado? Poderia, mas sairia como resultado, na verdade, depois de tudo isso e das imagens que estão circulando, tudo aquilo que eles não queriam, que era a ampliação do processo de criminalização dos estudantes. Então teve muita pressão contra pressão. O que acabou acontecendo no final dessas contas, no final das contas, foi que o delegado tomou a decisão de não autuar e deixar para maiores averiguações, saindo todas as pessoas que estavam ali presentes. E saímos, parte significativa dos estudantes estavam esperando na porta. Eu queria dizer aqui o seguinte, gente: no movimento estudantil tem organizações das mais diferentes, com táticas diferentes. Agora nada justifica, e eu vi com os meus olhos, não foi ninguém que me falou. A moçada que estavam lá eram estudantes, eram jovens que estavam na luta. Nada justifica a reitoria e o governo do estado terem como solução, entre aspas, buscar o batalhão de choque para entrar naquele espaço. Nada justifica, absolutamente nada. Não há justificativa que possa ser considerada razoável em relação a isso. E digo mais, até com tristeza, a maior parte dos estudantes que estavam ali apoiaram e votaram na reitoria. Então, assim, nada justifica. Então, foi um dia triste, com um significado político triste, mas ao mesmo tempo um dia também onde houve resistência por parte de estudantes. E tem uma questão que permanece: tem milhares de estudantes que tiveram, do dia para a noite, seus auxílios cortados. O que é o papel de uma reitoria articulada com as nossas lutas? Os estudantes contestam com muita veemência e conteúdo, inclusive o argumento de que não tinha orçamento. Mas vamos dizer que fosse o fato de não ter orçamento. O papel de uma reitoria comprometida com a nossa posição é o quê? Chamar os estudantes, dialogar com os estudantes e, junto com os estudantes, pressionar quem? O Cláudio Castro, o governo do estado. Esse era o papel que deveria ser desempenhado. Mas não foi o que aconteceu. Eu quero lamentar isso. E a minha presença lá, ela veio como uma solidariedade aos estudantes que não começou ontem. Eu já estava presente nos atos na UERJ, por diversas vezes, sempre chamado pelos estudantes. E vocês sabem, eu sou muito ansioso. Muitas pessoas falam: ah, Glauber, eu pensei ontem você estava desanimado na hora que saiu, vi o vídeo. Pensei que você ia sair gritando na frente. Não, aquela luta é dos estudantes, tá certo? Eles é que tem que estar no protagonismo na frente. Combinei com eles antes e perguntei: vocês querem falar? Porque talvez eles não quisessem, e aí eu falaria. Mas eles falaram: não, nós queremos falar. Tomaram a decisão de falar, porque a gente sabe a retaliação que existe. Então eu vou falar depois de vocês. Então eu vou no limite do diálogo para não assumir um protagonismo que não seja pactuado com quem está no movimento e com os próprios estudantes. Então foi isso que aconteceu no dia de ontem. Um problema permanece. Tem uma moçada lá que está tendo dificuldade em ficar na universidade por conta dos cortes. É isso. Tá certo?
É um problema gravíssimo. E a nossa solidariedade ao movimento estudantil, aos estudantes, vai seguir, porque não poderia ser diferente. Segundo ponto, Arthur Lira, tentativa de cassação do mandato na Câmara.